Sejam bem-vindos a mais esse podcast. O testemunho é algo que todo mundo fala, né, na igreja. Eu tenho testemunho, eu adquiri um testemunho, o testemunho é inabalável, né? Já ouvi isso. E o testemunho ele rege, né? O testemunho faz, dentro da igreja, faz com que você se baseie nele, né? Então o que você acredita, você vai lá, coloca dentro de si como uma certeza firme e você tem o seu testemunho. Mas eu achei muito interessante, numa conversa que eu tive com um membro da igreja, e onde, falando um pouquinho sobre as pesquisas, sobre a história de Joseph Smith, agora a verdadeira tradução do livro de Mórmon, não tem placas e tem pedras dentro do chapéu e tal, tudo diferente, entre outras coisas, infinidade de coisas. Aí o membro que eu estava conversando falou assim, é melhor não saber dessas coisas, eu não quero abalar o meu testemunho. Vocês perceberam a gravidade do que ele falou? Eu não quero saber dessas coisas, pode abalar o meu testemunho. Ele não quer abalar o testemunho dele. E é interessante, né? Então, eu comecei a ver de uma outra perspectiva o que é o testemunho dentro da igreja. Porque você tem o testemunho, né, que é o que você acredita firmemente, só que ele pode ser quebrado com algo simples, como fato histórico. Então, como que é um testemunho verdadeiro? Se você tem que pisar em ovos para mantê-lo, nada dá suporte fora dentro do quadradinho que lhe é imposto. Então eu pensei muito sobre isso, né? E a perspectiva de testemunho minha mudou. Eu comecei a olhar de uma certa forma, peraí, então na verdade sempre foi assim e é assim dentro da igreja. Você adquire um testemunho, só que você tem aquela confusão. Me senti bem, esses missionários são legais, sorridentes, vêm, me batizam, tal, e as pessoas me acolhem, tal. Aí depois, lógico, tem um monte de problemas dentro da igreja, uma mulher do bispo que não gosta de você, e o bispo que falou alguma coisa, e um líder aqui e tal, e aquelas coisas que acontecem. Só que mesmo assim você fala assim, aqueles sentimentos bons é o meu testemunho. Então confunde às vezes, você, tem momentos felizes, juntando tudo é um testemunho. Só que como pode ser um testemunho se quando você chega e apresenta um fator histórico, por exemplo, você fala assim, não, nem quero ver, porque senão eu posso abalar o meu testemunho. Que testemunho que é esse? E tem sim muitos membros da igreja que falam, meu testemunho é inabalável. E existe o caso, né, de um rapaz, um ex-missionário, ele fez várias perguntas, né, parece que se tornou até público esse material, e ele queria questionar algumas coisas que ele levantou até durante a missão dele, foi levantando algumas questões. Então ele falou, peraí, deixa eu enumerá-las, né, colocar as questões em ordem, onde que eu encontrei as fontes, o site, e entregou esse material, por exemplo, para o presidente do SEI, da igreja, né, do sistema educacional da igreja, teoricamente alguém que sabe muito sobre a igreja, as doutrinas profundamente, e não houve resposta, né? Só responderam, parece para ele, foi bem escrito suas perguntas, mas não deram resposta. Então eu fiquei pensando, nesse caso, desse ex-missionário que fez essas questões e mandou para alguém do SEI, né, do sistema educacional da igreja, responder e não teve resposta, ele estava querendo confirmar o que ele estava querendo. Se for meu testemunho mesmo, vai ter todas as respostas, eu confirmo ele. Só que às vezes os membros da igreja, normalmente, eles têm um testemunho, que eu não sei como que identificam isso. Por que eu estou falando isso? Porque a ponto de alguém chegar para você e tentar te mostrar um fato histórico, você nem querer ver. Pode abalar o meu testemunho. Como isso? Que testemunho que é esse que pode ser abalado por fator histórico? Então, em outras palavras, eu arrisco a dizer que muitas pessoas dentro da igreja têm um testemunho alienado. Realmente, com todas as letras, um testemunho alienado. Porque ele pode ser abalado por coisas históricas que, teoricamente, numa verdade absoluta, deveria confirmar ainda mais o seu testemunho. Mas por quê? Porque as falhas históricas da igreja que não te contam,
o obscuro, né? A parte obscura da história, desde do início da igreja, né? Foi contado para você diferente. É lógico que se você ficar sabendo os fatores históricos, historiadores... Vocês têm que entender uma coisa. Historiadores, né, estudiosos, né, que não ligam muito para a placa da religião, mas estudaram, por exemplo, muito aquela época em que Joseph Smith começou a igreja, Brigham Young e tal. Então tem histórias de historiadores, né, conceituados, respeitados, que pegaram fatos, né, compilaram e tem seus materiais hoje em dia que você pode procurar. Então você pega um material rico desse, por exemplo, e apresenta para um membro da igreja. Ai, não mostra para mim que se não abala meu testemunho. Você não está na igreja verdadeira? Não tem a verdade absoluta? Porque uma história, né, que é verdade, os caras pesquisaram, caras sérios. A não ser que você seja tão cético a ponto de falar assim, não, mas é o inimigo que inspirou esses historiadores a fazerem esse trabalho. Eu falei para você, tem pesquisadores que nem tem religião, eles querem só saber a fator histórico. Só que se você juntar junto com as coisas que te ensinam na igreja, totalmente errado. Ou uma roupagem diferente que te apresentaram. Se for uma verdade absoluta, qual seria o medo de você ver, de conhecer? Não, mas você fala que vai abalar o testemunho, como isso? Então nunca foi um testemunho verdadeiro, entendem? Então eu falei para vocês, mudou um pouquinho o meu conceito de alguém que tem um testemunho inabalável dentro da igreja. Calma aí, é um testemunho que ele tem um limite, é um testemunho alienado, porque se for te apresentado alguma coisa, pode abalar ele, ué. Então é isso que eu queria levantar aqui hoje, falar um pouquinho sobre testemunho. Existe dentro da igreja aquele senso de que aquele tem o testemunho, aquele ainda não adquiriu o testemunho. A gente até julga as pessoas, você não deve ter o testemunho. Sabe quando você vê um jovem, né, conversando nas aulas, quer dar um pito nele, você vai falar, peraí, você tem que ter o testemunho da igreja, ficar quieto, sei lá, alguma coisa assim. E acho que o testemunho é o que prende lá, né? Então o que prende na verdade dentro da igreja é o testemunho alienado. Porque se você coloca um testemunho com fatos, coloca o testemunho com evidências verdadeiras, de alguém que se empenhou a vida inteira para trazer um material, e você confronta, é totalmente diferente do ensinado da igreja, essas coisas verdadeiras, de verdade sim, isso você pode ter um testemunho. Pararam para ver? Poxa, tem materiais ricos, né? Alex Bean escreveu o livro American Crucifixion. Tem essas perguntas que esse missionário retornado fez para o líder do SEI, que nunca teve resposta. Existem milhões de materiais que você pode procurar com a internet, fica fácil. Aí você vai lá, acessa um site, mostra para o membro da igreja, sai daí, nem entra nesse site aí que pode abalar meu testemunho. Que testemunho que é esse? Que testemunho que é esse que faz você ter um medo da verdade? Volto a falar, é um testemunho alienado, dentro de uma caixinha que você não pode sair dali, né? Que ele deixa de ser um testemunho se você passar os limites impostos para você. Então realmente, o conceito de testemunho dentro da igreja é diferente do que era para ser, né? Do que às vezes é apresentado e às vezes você até confunde, né? Eu vejo por mim dentro da igreja, eu tenho um testemunho, mas até que ponto que eu tinha um testemunho? Se alguém me apresentar alguma coisa, pode abalar. Não me mostra esse livro aí que você está trazendo. Por quê? Se eu tenho um testemunho de algo absoluto, de verdade absoluta, por que eu vou ter medo de um material? Na verdade, o fator histórico é para me confirmar. Mas ele não confirma. Por quê? Tudo que eu estou aprendendo dentro da igreja, muitas coisas são deturpadas. São ensinadas de uma maneira diferente do que aconteceu. Beleza, galera? Obrigado por ouvir esse podcast. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.